Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é inovação e competitividade, né? O nosso convidado é o professor Jorge Tadeu de Ramos Neves, professor da UFMG e da Fundação Pedro Leopoldo. Hoje, o desenvolvimento baseia-se cada vez mais em ciência e tecnologia. E a inovação, exatamente, é o fator que aumenta, fator fundamental ao desenvolvimento, que aumenta a competitividade e também define a posição do Brasil no cenário internacional comparativamente com os outros países. E nesse programa nós vamos fazer uma análise dos desafios da inovação, sua relação com competitividade e com desenvolvimento. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, professor Giroletti. E começamos exatamente por essa relação entre inovação e desenvolvimento. Sim, um prazer estar aqui no seu programa. Esse tema da inovação, né, tem sido um tema que tem tomado um vulto muito grande em todas as discussões, seja acadêmicas, seja empresariais. Né? Perfeito. Essa questão da inovação, ela está relacionada diretamente com a questão do desenvolvimento dos países, do desenvolvimento das empresas, e cada vez mais a diferença entre um país desenvolvido, né, e um país em desenvolvimento passa pela necessidade das empresas desse país inovarem, né? Seja em produtos, seja em processos, seja em inovação organizacional e assim por diante. Perfeito. Na relação agora da inovação com competitividade, né? Sim, isso também tem sido estudado bastante, tanto na universidade quanto nas empresas. E após um período em que a questão da competitividade dependia muito de redução de custos, de reengenharia, de qualidade, isso tudo já foi, digamos assim, superado no sentido das empresas oferecerem esses aspectos, né? Todos eles que eu falei estão hoje como sendo dado para a maioria das empresas. E a questão da competitividade é a questão central hoje, não é? O único fator que garante a competitividade de uma empresa e de um país é a capacidade dessa empresa de inovar de forma constante, não é? Nos produtos, nos serviços, nos modelos de negócio. Né? Invenção ou inovação? Qual a diferença, professor? Invenção é você fazer alguma coisa nova, né, original, que ninguém pensou ainda. Mas a invenção, ela não tem um caráter de aplicação, necessariamente não tem um caráter de aplicação no mercado. Ao passo que a inovação, você pode pegar alguma coisa que já existe no mercado, alguma coisa que já tenha sido inventada, e com o olho no mercado você vê uma nova necessidade, você pensa sempre em geração de valor a partir de uma coisa que pode ter sido inventada há mais tempo atrás, por exemplo. Perfeito. Tanto a inovação quanto a invenção depende de ciência e tecnologia? Dependem, sim, não é? A invenção tem a ver mais com ciência e tecnologia e a inovação com mais pesquisa e desenvolvimento. Para dar uma diferenciação, eu diria que a invenção está mais ligada ao mundo acadêmico e a inovação está mais ligada ao mundo empresarial, organizacional. Sim. Né? O local onde a inovação se dá é a empresa, não é a universidade. Não é a universidade. A universidade, ela pode criar ciência, pode criar tecnologia, pode inventar patentes, né? Colocar patentes no mercado, mas quem inova é a empresa. Sim. E inovação, pegando uma das modalidades em processo, pode significar pequenas adaptações ou necessariamente tem que ser quase uma revolução produtiva? Não. Essas inovações, as mais comuns são inovações em processo e são as chamadas inovações incrementais. Você vai comprando uma nova máquina, você vai adotando um novo método de produção, não é? Essas inovações vão se acumulando a outras e as empresas vão se tornando mais competitivas. O ideal é que, de tempos em tempos, a empresa
consiga fazer uma inovação, colocar no mercado uma inovação radical ou disruptiva. Sim. Isso é que vai garantir a sobrevivência dela e aumentar a sua competitividade. Em termos históricos, essa inovação radical teria sido a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, a eletricidade, a máquina a vapor e, mais recentemente, se eu posso falar, a internet. A internet. A internet é absolutamente radical e disruptiva. Se diz que com a internet muda tudo, não é isso? A internet muda tudo, mudou não apenas a nossa maneira de nos comunicarmos com as outras pessoas, mas a nossa maneira de comprar, de vender, de nos relacionarmos com outras pessoas, de casar, de namorar, de fazer o que você quiser, a internet lhe permite isso. Inclusive, com as redes, nós não teríamos a jornada de junho sem a Pois a é, internet. exatamente. As redes sociais são um fenômeno muito novo, ligado à internet, que ainda precisam de um estudo mais aprofundado, mas em termos de fenômeno cultural e comunicacional, é absolutamente inovadora e disruptiva, né? O Taylorismo foi, à sua época, também uma inovação do processo, professor? Com certeza, não é? A gente critica muito o Taylorismo hoje, mas se a gente se reportar àquela época, não é, do início do século XX, ele foi uma inovação bastante radical, não é? Porque ele padronizava tempos, movimentos, e foi o Taylorismo, de certa maneira, que garantiu a produção em grande escala, não é? E que, por sua vez, tem a ver com a perpetuação do sistema capitalista, né? Perfeito. E o Fordismo pode ser lido na mesma linha? O Fordismo na mesma linha, né? Que é um Taylorismo aplicado numa linha de montagem de uma usina automobilística, não é? Permitindo que você tivesse uma redução de custos, uma produção em maior quantidade, não é? E, com isso, um acesso, em tese, maior a uma população que, até então, para adquirir um carro, teria que gastar uma quantidade de recursos muito maior e demorar muito para receber o seu carro. Perfeito. Hoje, o toyotismo, com a flexibilização da produção, também é uma inovação de processo? Sim, é uma inovação de processo, né? Aí eu não diria que seria uma inovação tão radical assim, seria tem uma categorização que fala de incremental, semi-radical e radical disruptivo. Seria semi-radical com relação ao Taylorismo. Perfeito. Né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar a inovação em produto e a sua relação exatamente com ciência e tecnologia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao programa. O tema é inovação e competitividade. No primeiro bloco, nós situamos inovação, sua relação com desenvolvimento, e falamos muito em inovação de processo. Deixamos para o segundo bloco a análise da inovação por produto. Em que consiste essa inovação de produto e qual a sua relação, por exemplo, com ciência e tecnologia? Sim. A inovação de produto é a inovação mais comum, né? Você pergunta na rua o que é inovação para você, ele vai dizer, a inovação é eu ter um iPhone 5, né? Então é aquela que aparece mais na forma de produtos ou de serviços, não é? Ela está ligada indiretamente à ciência e tecnologia, ela está ligada mais diretamente à questão da pesquisa e desenvolvimento, Sim. que é aquele esforço que se faz dentro das empresas, não é? Através de pesquisa aplicada e desenvolvimento de novas tecnologias para você chegar a novos bens, a novos produtos e novos serviços, né? Muito importante. E é esse tipo de inovação que a gente vê mais e que fala mais, né, atualmente. Nós poderíamos pensar também na relação universidade-empresa? É uma maneira de você inovar mais rapidamente seria se nós tivéssemos um diálogo mais franco, mais
intenso entre a universidade e a empresa. Né? No mundo inteiro esse diálogo não é tão fácil assim, mas em alguns países já se desenvolveram mecanismos para facilitar essa comunicação. Porque, como eu disse, a inovação ela pode surgir na forma de invenção, na universidade, mas ela se dá, o locus dela é na empresa, não é na universidade. No setor produtivo. No setor produtivo, perfeito. Exatamente. E aí é inovação mais na indústria ou é inovação, por exemplo, nos serviços, inovação no agronegócio? Nos serviços, inovação no agronegócio, inovação na área pública também. Né? A gente fala pouco de inovação na área pública, mas nós temos exemplos aqui no Brasil, já não são nem recentes, como o caso da urna eletrônica, que é usado na área pública, como o caso do imposto de renda feito todo ele online, que é um desenvolvimento também conseguido com sucesso aqui no Brasil. Não é? Nós temos inovação organizacional, inovação no modelo de negócios e, mais recentemente, a inovação social também, que consiste nessas iniciativas de prefeituras, de ONGs, para criar, por exemplo, médicos de família, agentes sociais, mecanismos assim de apoio à sociedade mais carente. Tanto na educação quanto na saúde. Na né? saúde também. Perfeito. Tanto na educação quanto na saúde. Quando se fala em crise, se pensa logo em problemas, mas também é oportunidade, não é, professor? Com certeza, né? Quais as inovações que a crise de 2008 está permitindo surgir? Mesmo que talvez ainda a gente não conheça todas elas, exato, né? Exato, né? É bastante recente ainda em termos históricos, né? Tem 5 anos no máximo, mas a gente já vê uma certa reestruturação produtiva por parte das grandes empresas, a gente vê uma reestruturação também nas relações de trabalho, menos leis restritivas, digamos assim, mais empenho das empresas em flexibilizar as relações de trabalho, não é uma diminuição do número de empregados, isso em geral, não é? Isso já vinha acontecendo antes e essa crise de 2008 só veio a reforçar esse aspecto, né? Você se lembra que essa questão de diminuição de postos de trabalho no setor, por exemplo, bancário, isso já data de mais de 15 anos, né? Perfeito. E isso agora também se deu muito nas empresas em geral, no setor industrial, no setor... Você tem alguma notícia, por exemplo, no campo da inovação tecnológica ou ainda cedo, professor? No campo da inovação tecnológica, o que acontece é o seguinte, essa crise que foi gerada nos Estados Unidos, no setor hipotecário americano, e que se alastrou no mundo inteiro, não é? Como a gente sabe, ela no Brasil ela não chegou a impactar tanto quanto em outros países. Mas essa questão de inovação tecnológica, ela se dá, como eu disse, mais nas empresas. Então, as empresas, as grandes empresas, elas continuam a operar perfeitamente bem, né? Essa crise foi muito localizada num primeiro momento, depois se alastrou, mas ela não chegou a impactar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas. Não é? Então, nós temos toda uma série de empresas, vou citar, por exemplo, para não citar uma empresa americana, vou citar uma Samsung, por exemplo, né? Que se tornou hoje uma líder em diversos mercados e continua a cada mês ou a cada 3 meses lançando produtos tecnológicos de cada vez mais desenvolvidos, né? Na área de telefonia, na área de televisão, na área... Fica até difícil de classificar lá, essa última geração, o que é, né? Pois não para mais. Geração, né? N. Exatamente, exatamente, é uma dificuldade. Mas então a crise, ela afetou as economias, mas as empresas, as grandes empresas multinacionais, não foram tão afetadas assim. E uma saída, até como uma forma de saída para essa crise, foi elas investirem mais em pesquisa e desenvolvimento e colocarem mais produtos inovadores nos mercados, com margens de lucro maiores para elas. Seria cedo falar, por exemplo, em reestruturação produtiva, como nós tivemos no passado, por exemplo, no caso dos bancos? Eu acho também que isso já vem acontecendo há algum tempo, a crise pode ter acelerado um pouco esse fenômeno, mas eu acho que isso já vem acontecendo, não é? Produzir mais, produzir de forma personalizada,
com menos. Sim. Né? A gente volta, de certa maneira, ao que acontecia antes da primeira Revolução Industrial. Não é? Como a gente sabe, aquele modelo dos artesãos e dos aprendizes, ele foi criado nessa perspectiva, um produto personalizado que eu fazia para você, um sapato, uma roupa, não é? E aí veio a Revolução Industrial, sem querer me alongar muito, veio a Revolução Industrial, tornou isso mais possível para todo mundo. Produção em massa. Produção em massa, e agora, com o avanço da tecnologia e com as inovações, a gente é capaz de produzir uma roupa exclusiva para você, um automóvel, um sapato, um celular, né? Só que exclusivo para você e diferente dos outros milhões que ela é capaz de produzir para outras pessoas. Essa é que é a diferença. Né? Antes da Revolução Industrial era um por vez. Agora podem ser milhões de produtos por vez, mas cada um diferenciado do outro. Isso é que é inovador nesse momento. Perfeito. No segundo bloco, no terceiro bloco, nós vamos trabalhar a inovação no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos analisando hoje inovação e competitividade. O nosso convidado é o professor Jorge Tadeu de Ramos Neves, que é engenheiro, professor da UFMG e também tem pós-doutorado em inovação. Professor, como está a inovação no Brasil? Olha, a inovação no Brasil, de uma maneira geral, não é, vai indo razoavelmente bem. Sim. Não adianta falar em números aqui, mas os nossos indicadores melhoraram muito, indicadores de patentes, por exemplo, né, em depósitos de patentes. Nós, na UFMG, nós somos a primeira em muitos setores, se não a segunda, em outros, em depósito de patentes em termos de universidades brasileiras. Né? Tudo bem, mas isso não garante que a inovação se dê, porque, como eu disse, a inovação se dá nas empresas. O que acontece, por outro lado, né, tanto o governo quanto empresas e quanto fundos internacionais, capitais de risco, estão investindo muito em inovação, como nunca investiram. O que está faltando, às vezes, um pouco, são projetos, bons projetos. Sim. Às vezes a gente ouve falar, tanto na escala federal quanto estadual, municipal também, um pouco, que dinheiro não falta hoje. Né? FINEP, BNDES, BDMG aqui em Minas, não falta. O que falta são bons projetos. FAPEMIG também, CNPq e outros organismos. Então, nós melhoramos muito esse chamado sistema de inovação. Não é? As universidades estão melhores, as fontes de financiamento estão melhores, as empresas é que precisam acordar mais atenção, né? Dar mais atenção à questão da inovação. E aí tem um problema também que eu poderia falar rapidamente, que diferentemente de outros países, o Brasil ele tem uma característica interessante. Nós formamos hoje mais doutores do que o Reino Unido, por exemplo. É mesmo? Só que 90% desses doutores não vão trabalhar, e quando eu falo doutores, é doutores em ciências aplicadas, né? Engenharia, computação ou biotecnologia. Boa parte desses doutores continuam indo para a universidade, ao invés de uma parte deles irem para empresas, que é lá na empresa onde se dá a inovação. Não é? Então, essas pessoas estão vindo formadas, muito bem formadas, do exterior, ou aqui mesmo do Brasil, mas estão continuando a dar aula apenas. Perfeito. E não há essa transferência, aquilo que você falou ainda há pouco da relação universidade-empresa, ainda fica um pouco bloqueado. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a questão da inovação no Brasil hoje passou a ser um discurso, inclusive, oficial. É uma pauta de qualquer agenda governamental, empresarial. Basta a gente ver na televisão as propagandas. Hoje, propaganda se fala... Qualquer propaganda tem a palavra inovação, né? Há um ranking internacional, né, que mede a inovação entre os países, professor? Tem um ranking de competitividade. Competitividade é mais
complexo do que inovação, né? E o Brasil saiu uns números agora recentemente, o Brasil parece que perdeu posições nesse ranking devido não a esforços de inovação, mas a questão também ligada a escoamento de produção, a logística, não é? A dificuldades de infraestrutura, como sempre, estradas, aeroportos e outras coisas mais. Então nós caímos, mas a gente pode falar em empresas inovadoras, não é? Em países inovadores é mais difícil, mas competitividade sim, é por país. E o Brasil, infelizmente, não avançou muito devido a esses problemas estruturais que continuam acontecendo aqui. Perfeito. E a relação entre inovação e empreendedorismo, professor? Exatamente. Isso é um aspecto muito importante, porque a gente fala muito de inovação, de empresas inovadoras, mas essas empresas inovadoras precisam de pessoas com espírito empreendedor. E quando eu falo espírito empreendedor, não é para montar novas empresas, pode até ser, mas é também para que elas entendam o momento em que as empresas que elas trabalham estão passando e que criem novas oportunidades, que usem a criatividade, iniciativa, não é, espírito de questionamento para gerarem essas inovações. O que eu quero dizer é que a empresa inovadora tem que ser formada por pessoas inovadoras e empreendedoras, né? Aí os exemplos dessas grandes empresas internacionais. E no caso do Brasil também, nós temos empresas inovadoras com pessoas inovadoras como Natura, como Embrapa, como Embraer, né? E Petrobras, em alguns setores. Então é porque houve um investimento muito grande na formação dessas pessoas e hoje eles estão preocupados em selecionar pessoas com esse perfil empreendedor. Capazes de resolver problemas, capazes de trabalhar em grupo, capazes de se questionar sempre, né? Essa é que é a característica de uma empresa, e pessoas criativas também, né? Essa é a característica de uma empresa realmente inovadora. O crescimento brasileiro nos últimos anos foi muito calcado em cima no estímulo ao consumo e não propriamente à inovação. Como estão os investimentos industriais no Brasil, professor? Os investimentos em inovação, como eu disse, não é tanto da parte pública da economia, eu diria que nós estamos num momento bastante bom, né? Como eu disse, nós não temos dificuldade em achar recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento que leve à inovação. Sim. Não é? O que precisaria era as empresas talvez se elas apresentassem bons projetos, não é, para obter esses recursos. Sim. Já que muitas empresas alegam que elas não têm recursos próprios para investir em inovação, porque de fato a inovação ela demora um pouco a acontecer, essa inovação mais tecnológica, e ela custa caro, né? Mas eu diria que, de uma maneira geral e com todas as precauções necessárias, hoje a questão no Brasil, em termos de inovação, não é a falta de recurso. Talvez seja a falta de ideia, falta de projetos bons, realmente. Claro. Com a lei da inovação também se abriu investimentos públicos para as empresas. Sim. Em que medidas elas estão aproveitando essa oportunidade? Elas estão aproveitando, sim, né? E houve uma coisa interessante com essa lei da inovação, que já é de 2004, mas começou realmente a ser implantada, não é? Efetivamente um pouco depois, que há uma facilitação de docentes, de pesquisadores das universidades poderem prestar serviços para as empresas. E isso é que transfere conhecimento, né, do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa para o mundo empresarial. Sim. Então, a lei da inovação veio num bom momento, já era desejada há muito tempo, e ela é um mecanismo bastante potente para incentivar a inovação, sem dúvida. Professor, queria agradecer muito sua participação no programa, seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com o professor Giroletti mais uma vez. E trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre inovação, empreendedorismo, competitividade, porque são exatamente as bases do novo desenvolvimento. E desenvolvimento é oportunidades para todos nós e também qualidade de vida. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado e até a semana que vem.
Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.